Fala galera, aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Ricardo, hoje nós temos aqui um assunto diferenciado. Eu ia fazer um trocadilho, mas eu preferi não. Eu me cortei aqui no começo, sabe? Bom, apesar de ser sem limites, eu me cortei logo no começo. Às vezes é bom dar uma segurada. Bora lá. Mas o legal, o interessante é que a gente aqui nos bastidores, você já tinha falado que já tinha vivenciado, né, estudado um pouco sobre essa área. Eu nunca ouvi falar. Para mim vai ser uma novidade hoje, acredito que para a maioria da galera que tá aqui assistindo também. Vai abrir um horizonte novo, cara. Vai, com certeza. Mas vamos lá, professor Ricardo, com quem nós estamos hoje aqui? Nós estamos com a doutora Janete Canales. Aê, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda e muito obrigado por vir aqui debater com a gente um tema extremamente importante. Talvez para muitos, acho que para a grande maioria desconhecido. Então, um momento de atuação novo. Vamos falar de fisioterapia na saúde mental. Nossa Senhora, nós temos uma história para contar sobre isso. Há 50 anos atrás, a fisioterapia na saúde mental começou nos países escandinavos. Eles criaram algumas técnicas e a partir de 2006 começaram então os congressos, 2006, 2007 até 2014. 2014 foi quando eu fui. E aí eu vi Foi para a Escandinávia? Fui na verdade, para a Holanda. E lá eu vi um outro mundo. E eu acho que o fisioterapeuta brasileiro, ele precisa ter esse conhecimento. Mas até antes, Janete, da gente começar a entrar no mundo da saúde mental, se apresenta pra gente um pouquinho, qual é a sua formação, como que você descobriu essa área e atua nessa área? Nossa, eu tô transpirando. Dá pra baixar um pouquinho mais o... O Eric vai regular ali. É porque a estratégia do Eric pra vender bebida aqui. Aí... tá vendo bebida gelada, né? Gelada. Porque as pessoas certamente, elas vão ficar na dúvida. Peraí, qual que é a formação dela? Até para eu poder, de repente, buscar uma formação também. Como que você se prepara para isso? Qual é o currículo de alguém que trabalha com saúde mental? Qual é o seu, né? Eu comecei em 2005 no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E eu comecei fazendo meu mestrado lá, sobre postura e imagem corporal em pacientes depressivos. Então, naquela época, eu era muito isolada, porque eu não conhecia outros fisioterapeutas que faziam a mesma coisa. E aí foi aparecendo uma ou outra. Hoje nós temos muitas fisioterapeutas dentro do IPQ, mas naquela época era difícil poder conversar com alguém sobre essa área. Muitas coisas aconteceram depois do mestrado. E tudo isso só mostrou que eu estava no caminho certo, né? E hoje eu sou uma das representantes da fisioterapia na saúde mental. E ainda faço pesquisa, também atendo, não como antigamente, mas no mundo inteiro e também no Brasil eu divulgo muito através de palestras como as abordagens fisioterapêuticas são importantes nos transtornos de humor. Vamos lá. Acho que vamos do início, né? Sim. Quais são as técnicas que existem? O que o fisioterapeuta faz? Qual tipo de paciente a gente trata? Eu não sei nem exatamente por onde que eu vou começar esse processo. Vamos começar com a depressão, que é legal? Acho que é mais conhecida. É mais legal. Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta. Qual é a característica mais importante de um paciente depressivo? O que vocês acham? Qual é a característica mais importante? Porque depressão, mais evidente, você diz? Se vocês olharem para alguém que está com uma depressão, eu vou falar transtorno depressivo maior, né? Para entender que é um transtorno. Qual é a característica que vocês acham que é mais comum? É uma pessoa que vai estar meio reclusa, vai estar mais encolhida no seu ambiente, mais fechada para o mundo. Uma pessoa normalmente com uma expressão... que não necessariamente ela tem que estar triste o tempo inteiro, mas assim, uma expressão mais, tipo... Ela tá fechada, eu ia falar melancólica, ela mas tá não fechada. é. Só Tá. Então, não sei se eu acertei. Qual que é a característica principal? É a anedonia. O que é a anedonia? É a falta de prazer
no cotidiano, nas coisas da vida, em tomar banho, em escovar os dentes, em sair, arrumar a casa. Então, essa é a característica principal. Por isso que eu sempre enfatizo que o fisioterapeuta precisa entender e precisa estudar essa questão. Por exemplo, qual é a diferença entre emoção e sentimento? Essa daqui eu tô pegando vocês. Caraca, essa foi emoção e sentimento. Emoção Sei não. é algo muito mais rápido, Momentâneo? enquanto o sentimento é algo mais duradouro. Mas você pode dar algum exemplo para ajudar? Então, sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa, ele não começa só quando a emoção acontece. Ele é um sentimento que perdura por um tempo, né? Ele se engloba, ele pode fazer parte dos pensamentos disfuncionais também desse paciente, né? Então, e a emoção, na verdade, a emoção é aquela coisa que está relacionada com o corpo. Sentir, né? Sentir um nervoso ou sentir uma ansiedade, enfim. Essas definições eu sempre falo que são importantes para quando o fisioterapeuta tiver a opção de trabalhar com esses pacientes, para eles entenderem se o paciente veio com uma emoção recente ou ele tem um sentimento duradouro de algo que não faz bem para ele. Posso fazer pergunta sobre depressão? Claro. Acho que no contexto geral as pessoas elas tendem a falar fulano está depressivo, ele está depressivo. Qual a diferença da tristeza profunda Isso. para o estado de depressão? De episódio depressivo. Episódio depressivo. Porque assim, você tem transtorno depressivo maior caracterizado e você tem um episódio. Então você pode ter um episódio momentâneo, leve, grave ou mediano. Então você caracteriza dessa forma, né? Existe muita falta de conhecimento de que o transtorno depressivo maior é uma depressão. Por incrível que pareça, se estuda, é comprovado que os neurotransmissores estão afetados, mas mesmo assim muitas pessoas não acreditam. Você fala, eu estou depressivo, vamos tomar um chopp, você ter que relaxar. Não entende que aquilo pode ser um sintoma, né? Um sinal de depressão. Então, assim, qual era a pergunta mesmo? Que agora eu andei, foi para um lado, agora eu fui para o outro. A diferença entre tristeza profunda e os transtornos depressivos. Então, a tristeza é algo que faz parte do dia a dia. Todos nós vamos ter, e aliás, é importante que nós tenhamos a tristeza durante o nosso dia a dia, para que a gente possa ter resiliência ou capacidade para trabalhar tudo que você sente, toda essa tristeza. A tristeza profunda, ela não necessariamente deixa que o paciente não realize as coisas do dia a dia. A partir do paciente que não consegue sair, não consegue interagir com pessoas, é difícil o convívio com os familiares ou cuidadores, aí sim a gente pode dizer que é um transtorno depressivo maior. Algo que afetou muito mais a funcionalidade do cotidiano da pessoa. Isso, ou seja, você percebe uma diferença clara. É isso mesmo. E, bom, acho que eu vou até antecipar uma pergunta que acho que as pessoas vão estar pensando. Tá, eu nunca imaginaria que um paciente depressivo, um paciente com esse diagnóstico, teria que buscar um fisioterapeuta. Na verdade, eu imaginaria porque eu fiz estágio nisso aí. Né? Eu fiz estágio em 2006, na época, 2008, na verdade, 2008. Mas eu tô aqui como porta-voz da maioria dos fisioterapeutas e eu sei que eu fiz o estágio, eu tive essa sorte da faculdade me ofertar, mas normalmente não oferta. Então, por que um paciente depressivo buscaria um fisioterapeuta? Tá. Primeiro, o fisioterapeuta, quando trabalha junto com um transtorno mental ou um transtorno psíquico em geral, ele tem que entender, ter conhecimento sobre isso e tem que entender que ele vai utilizar um corpo como meio terapêutico. Tá? Movimento funcional, consciência corporal, equilíbrio, marcha, que são coisas que as pessoas falam assim, mas eu tive uma aluna que falou assim, mas eu vou trabalhar marcha?
E aí eu contei para ela uma história que aconteceu comigo, né? Com um paciente que não conseguia fazer uma marcha de forma redonda junto com ele, né? De forma terapêutica. Então, por incrível que pareça, esses pacientes eles necessitam utilizar o corpo, né? Porque assim, o universo do corpo é o universo das emoções. Se você trabalha o corpo, você vai trabalhar suas emoções. Então, quando a gente faz um trabalho de interocepção de consciência corporal, é comum que apareça uma emoção, é comum que ele tenha algum sentimento, é comum que ele lembre de algo, né? Então, assim, quando o fisioterapeuta faz um trabalho desse, ele faz um trabalho com o corpo, né? A gente não vai terapeutizar, né? Não há a ideia de fazer nenhum tipo de TCC, terapia cognitivo-comportamental. A ideia não é essa, apesar de que é muito bom ter esse conhecimento, mas o principal é utilizar o corpo como meio terapêutico. Uma pergunta que eu queria saber, então, não é assumir o papel do psicólogo. Não. Não é assumir o papel de psicólogo e nem nada do tipo. De forma nenhuma. Tá. Quais são as outras formas ou técnicas que a gente pode conduzir nas mais diversas tipos de doenças que a pessoa possa, ou disfunções que a pessoa possa apresentar? E quais outros exemplos que a gente pode trazer junto para nossa área, né? Tá, para nossa área, né? Vamos falar de uma abordagem fisioterapêutica nos transtornos de humor. Vamos ser focada. A primeira que foi lançada nos países escandinavos é o Basic Body Awareness Therapy, né? Então eu fiz o curso na Noruega, naquela época lá na Noruega, foram 3 anos de curso. O curso foi gratuito, era o último curso gratuito que tinha. Foi uma experiência para mim muito pessoal e muito profissional, onde eles fazem um trabalho que trabalha o movimento, a qualidade do movimento, a consciência corporal de uma forma muito simples e ao mesmo tempo profunda, né? Eles tentam mostrar que nós podemos trabalhar com os movimentos do nosso dia a dia de uma forma simples e ao mesmo tempo internalizada, né? Eles acreditam muito na capacidade que o paciente tem de poder realizar algo. Porque às vezes a gente fala, não, esse paciente é paciente que é depressivo, ele é bipolar, ele não tem potência. Não, tem. Ele tem algo ainda. Até aproveitando esse gancho, tem meios de nós identificarmos isso ou ele já vem com um diagnóstico? Não, né? Porque assim, eu posso pensar que um paciente tem dor crônica, posso pensar num paciente que tem dor na coluna, que eu sou da área de osteopatia. Como que eu também posso perceber ou entender o contexto dele em outra doença para também trabalhar dentro da saúde mental? Ou primeiro preciso pedir um encaminhamento para, encaminhar para um outro profissional? Como é que é esse processo? Não, a gente precisa entender que a saúde mental, na verdade, ela é transversal à área de fisioterapia. Então, ela já está dentro, né, de outras áreas, né? Só que os fisioterapeutas, às vezes, não se sentem seguros para lidar com essas situações durante a terapia, porque eles não têm conhecimento e nem sabem, às vezes, da existência dessa área, né? O mais importante que eu vejo hoje em dia, que querendo ou não, apesar de muitas pessoas não terem esse contato, é que tem possibilidade do fisioterapeuta se sentir mais seguro, se especializar sobre isso hoje em dia, né? Mas não dá para negar que o BIBET é uma metodologia comprovada cientificamente. A qualidade de movimento é algo super importante, né, para poder avaliar e poder tratar esses pacientes. Qual que é o nome da técnica? Basic Body Awareness Therapy. E o nome é abreviado? BBAT. Por isso que é BIBET. BIBET. Entendeu o que está acontecendo aqui, né? E como que é uma avaliação? Enfim. Ótimo. Nós temos, com o BIBET, nós temos uma escala chamada escala de BARS, onde nós avaliamos a qualidade de movimento naquele momento do paciente. Então, nós pedimos, por exemplo, para ele deitar, vou exemplificar só o primeiro, ele deita, utiliza a respiração, nós damos alguns comandos
para ele se sentir mais, não é bem relaxado, mais interiorizado. E a partir dali a gente avalia como está a respiração, como estão posicionamentos dos membros, como é a respiração, como se interliga isso, mas isso quando ele está deitado. Tem também as avaliações quando ele está sentado, né? Quando ele está movimentando. Porque, o Bibete tem muita relação também com o Tai Chi. Na realidade, né, as terapias elas não são criadas, elas são já conhecidas de outras áreas, né? E o Bibete não é diferente. Ele tem movimentos do Tai Chi, tem movimento, respirações do Mindfulness, tem várias técnicas que estão juntas ali no meio para poder formar otimizar esse bem-estar, incluindo os aspectos físicos e mentais. E dura quanto tempo uma avaliação? Depende. Uma média, sim. Pelo menos pro bar é pelo menos uns 45 minutos. Me diz uma coisa que eu fiquei curioso aqui. Você falou que existe evidência? Sim. Beleza. Se, por exemplo, 5 pessoas avaliarem o mesmo paciente, elas chegarão no mesmo resultado? Não. Aí isso é muito individual também. Porque nós temos uma parte que nós descrevemos o que nós vemos, e a parte que o paciente fala também. Olha, eu senti isso, isso e isso. É bem, na verdade, qualitativo. Tá. Né? Cada fisioterapeuta vai observar. Aliás, é um exercício que a gente quer repetitivo quando a gente faz exercício para poder treinar. Né? Quando a gente treina essa qualidade de movimento dele na respiração, enfim, todo o processo terapêutico, que é muito único. Né? Mas existem outras avaliações somáticas, né? Tem umas fisioterapeutas aqui do Brasil que também publicaram alguns questionários que podem ser utilizados, enfim. Mas não existe só esse. Esse é um exemplo que eu estava falando do Bibete especificamente. Bom, voltando lá nas condições, que daí quando a gente vai falando, a gente vai emendando em outras coisas e voltando. Quais são as outras condições também que os pacientes podem apresentar que a gente consegue atuar? Então, se você pensar bem, vamos para a área de neurologia. Né? Nós temos algumas pessoas que têm, vamos colocar algo simples, assim, um AVC, que podem ter, por exemplo, uma diminuição da vontade de se relacionar, de estar com as pessoas, enfim. E o fisioterapeuta, dentro desse caso, ele pode fazer um trabalho corporal, ele pode fazer um trabalho de respiração. Aliás, a respiração é complexa e, ao mesmo tempo, muito linda também, Sim. né? Então, assim, se eu mostrar para vocês todas as áreas, né, eu diria que até a área da dermatofuncional entraria nesse caso. Porque nós podemos atuar. O que acontece é que hoje não existe tanto conhecimento ainda. E os fisioterapeutas ainda não se sentem tão capacitados para poder realizar esses atendimentos. Isso é algo que eu percebo. Mas que nós temos pacientes idosos que têm declínio cognitivo porque tem uma postura curvada, por exemplo. É muito amplo, na verdade, se a gente abrir o leque de pensar assim, aonde está a saúde mental, né? A saúde mental está em todos os lugares. Quem tem saúde mental está capacitado a ser feliz. Então, assim, pensando na sua vivência, na sua prática, cita um exemplo, se você puder, né, de algum paciente que você já atendeu, a condição que ele tinha, como ele se apresentou, o que você observou e o que você fez. Para a gente começar a exemplificar e visualizar melhor. Isso. Tá. Foi indicada uma paciente bipolar tipo 1. Bipolar tipo 1 é uma paciente então ela veio por uma condição psicológica. Ela não psiquiátrica. veio... Psiquiátrica. Psiquiátrica, mas ela isso. não veio por conta, sei lá,
de uma dor ou qualquer outra coisa, isso estava associado? Não, eu já tive outra pessoa de dor na cervicalgia, mas então vamos citar esses dois casos. Começa nesse e depois a gente vai para o outro. Ela chegou para mim com transtorno de bipolar tipo 1, já com medicamento, em fase de manutenção, ou seja, ela já tinha melhorado, já tinha tido recaídas, enfim. E toda vez que ela chegava no consultório, ela chegava de uma forma muito agitada. E quando a gente fez o trabalho corporal, eu falei assim, eu tenho percebido que você chega de uma forma muito agitada. O que acontece? É porque eu me atraso. Eu falei assim, você se atrasa, o que você acha que você pode fazer para não se atrasar? Eu coloquei a situação, devolvi para ela. Ela falou assim, o que eu posso fazer é chegar mais cedo. Eu falei, quanto tempo mais cedo? 1h30. Eu falei, tá bom. A partir dessa conversa, que era algo, na verdade, é organizar o teu horário, né? Organizar o que você está fazendo junto com os teus pensamentos. Vamos ali, né? Tá tudo isso em conjunto. Aí ela começou a vir no horário certo, tranquila. E ela foi progredindo de uma forma lenta. Ela relembrava de muitas coisas, enfim. E um dia eu propus para ela um exercício de BBET, que é um exercício relacional, onde você está como fisioterapeuta aqui, a paciente está aqui, e vocês caminham. É esse movimento relacional, né? Então, é um movimento que não é rápido, é um movimento que a gente explica para cliente, para paciente, que precisa ter esse movimento relacional e que isso vai acontecer de uma forma natural. Observando o corpo, tendo presença corporal, ao mesmo tempo respirando de uma forma adequada. Isso foi explicado. Quando nós formos fazer o movimento, o que aconteceu? Em 1 minuto ela estava atrás de mim. E aí eu recoloquei ela no mesmo posicionamento e falei assim, agora nós vamos recomeçar de uma forma mais compassada. E ela ainda continuava vindo, até eu conseguir, mas eu não consegui fazer com que ela entrasse totalmente, enquanto eu dava um passo, ela dava um outro, aquela sincronicidade, né? Que o BBET pedia pra gente ter, né? Com o paciente. E ali eu percebi, eu falei assim, gente, é uma marcha, é algo simples, é algo que é simples pra gente, mas pro paciente não é. E aí quando eu sempre conto essa história, porque é uma história que eu fiquei pensativa, eu falei assim, não, eu achava que o comando estava errado, mas não era isso, ela demorou muito tempo para entender que a sincronicidade, né, que existia uma consciência corporal entre as duas também, né? Então esse é um exemplo muito claro para mim de uma paciente que eu tive. Eu acho que eu não consigo. Em que sentido? Nem como terapeuta, nem como paciente. Eu ia sair, não consigo. Vamos andar aqui, vamos fazer os dois juntos. Rapaz, não consigo, não. Eu já tô aqui falando que eu já não. Se eu fosse. Não, mas é justamente se na formação por isso eu precisasse fazer isso, eu já tinha. não seria aprovado. Não, mas é isso que é o legal. Mas eu não pera, consigo. Só pra entender aqui, rapidinho. Ó. Quando eu fiz um estágio há muito tempo atrás no que era a Aldeia da Esperança, funcionava assim. Era um local onde as pessoas moravam com contratos vitalícios com a família. Até se a família viesse a falecer, de alguma forma, já tinha algum contrato em relação até os valores financeiros, uma série de coisas. Então, era um ambiente onde eles moravam lá e eles tinham diversos transtornos mentais, psiquiátricos. Inclusive, nós comentávamos que às vezes a pessoa chegava com um transtorno e ela ia adquirindo dos outros, né? De algumas partes, alguns chegavam e acabavam piorando, muitas vezes pelo convívio com outros.
E o que nós, como fisioterapeutas, eu no meu caso como estudante, nós fazíamos? Nós identificávamos para alguma população ou grupos no contexto, assim, déficit de equilíbrio, déficit de funcionalidade, e nós fazíamos propostas para a funcionalidade. Então, qual que era o grande lance na época? Era tratar o equilíbrio, tratar essas funcionalidades, porém, entendendo que era preciso conhecer a condição patológica psiquiátrica para acessar a comunicação com a pessoa. Mas o exercício na fisioterapia em si, ele era o mesmo exercício que eu faria com outras pessoas, mas a comunicação é diferente. Tal qual, eu posso fazer o mesmo exercício com um atleta e um não atleta, mas a comunicação é diferente. Ou com um atleta, sei lá, de UFC, de futebol, a comunicação também é diferente. Né? Um cai rapidinho, o outro não. Então, assim, esse era o lance. Não existia essa questão de, pelo menos eu não sabia, né, se tinha ou não, essa avaliação, essas questões mais qualitativas, essa questão mais de respiração, de conectividade entre o terapeuta e a pessoa, e talvez mesmo se tivesse, eu acho que eu teria essa dificuldade. Então, eu não sabia que funcionava dessa forma. Além dessa técnica que você falou, existe alguma outra técnica que a gente tem? Como funciona esse contexto? Porque às vezes a pessoa falou, pô, quero trabalhar com saúde mental. Aí você comentou da técnica, ela falou, putz, mas essa aí não conseguiria. Tem outras? Como que funciona? Olha, assim? É assim, existem muitas outras técnicas aqui no Brasil, e eu tenho que citar porque são pessoas que trabalham há mais de 20 anos com isso. Denise Castro, Josete, Tiene, são trabalhos incríveis abordando a fisioterapia somatopsíquica, né? Tendo um contato, na verdade, com os pacientes de uma forma muito mais integrativa, né? E isso que é o mais interessante, né? Porque assim, quando você falou assim, eu não conseguiria fazer isso, eu não conseguiria, não, com certeza, a priori, racionalmente, pensando no racional, talvez não conseguisse, mas talvez uma prática, estimulado de uma forma correta, utilizando as palavras adequadas, se colocando no seu lugar, entendendo que você já falou que não conseguiria, tudo isso poderia ser muito diferente, né? Então, assim, já existem técnicas que trabalhem com isso. Claro que o BBET é uma técnica que é de fora, então não tem como você aplicar ele aqui, você precisa estudar fora. Se não me engano, está na Espanha, tem duração de 1 ano, para você poder se especializar e vir até cá. Tem também a fisioterapia psicomotora norueguesa, que também lá dos países escandinavos, que também é uma técnica que trabalha bastante a respiração, bastante a consciência corporal. E quando você trabalha a consciência corporal, não tem como você não conseguir entrar dentro do teu mundo de pensamentos, do teu mundo de emoções. Isso vai acontecer. Como você vai lidar ou perceber aquilo já é um outro assunto, né? Então eu acho que é um mundo muito mais profundo e que não necessariamente eu preciso fazer. Eu tenho algumas terapias, principalmente psicológicas, que vão, você está vendo a escada você vai descendo a escada, né? O objetivo deles é outro. Nós não. Nós queremos dizer o quê? Corpo, você está aí? Você pode nos ajudar com isto? É essa a ideia do fisioterapeuta. Mas, tem uma dúvida aqui. Pode falar. Aí depois eu vou liberar pro João. Depois eu passo a bola. Minha área é dor crônica. Ótimo. Quando eu abordo, principalmente na primeira sessão, a gente faz muitas perguntas abertas, o paciente ele fala bastante, ele vai contar uma série de questões e entram em muitos casos da validação. Esse paciente ele se sente desvalidado, né? E muitas vezes quando ele vai trazendo isso em relação da percepção do mundo para o estado que ele está com a sua dor crônica, né? Muitos falam, poxa, as pessoas falam que minha dor é oportunista, que minha dor é uma muleta, e às vezes a pessoa começa a chorar. Tá? Então, eu já entendi
esse processo, fui estudar, né, a área que eu fico ali na Santa Casa, que é o vendedor crônico, dados paliativos, fui conversar com o pessoal, o que eu tenho que fazer quando o paciente começa a chorar. Agora, se o paciente começasse a trazer algo muito mais relacionado a uma patologia de transtorno psiquiátrico, tipo, eu penso que assim, eu não saberia lidar, entendeu? Porque às vezes eu não sei o quanto que a gente pode ir conversando com esse paciente para ele trazer informações que às vezes a gente não consegue. Então esse atendimento ele é feito e alguns pacientes, eu não sei, poderiam ficar, sei lá, agressivos de alguma forma diferente. Como que é esse cuidado? Porque a gente está falando de pacientes psiquiátricos que estão sob uso de medicação. Alguns, eu tenho um paciente que é psiquiátrico, com várias tentativas suicidas, ele não pode ficar sozinho, ele nem tem os direitos mais, ele não responde mais pelos seus próprios direitos, inclusive, né? Então, como que funciona? Porque assim, são muitas patologias diferentes e alguns pacientes ficam agressivos e assim por diante. Você entendeu o que eu quero dizer? Não, eu entendi. A questão, a gente volta para o começo. Conhecimento. Eu preciso voltar nessa tecla, eu preciso falar isso, não tem como eu fugir disso. Aí você vai percebendo o quanto esse paciente está mais triste que o normal, ou está mais depressivo que o normal, né? E aí você pode dividir isso, né? Por isso que a equipe também tem que ser multidisciplinar para isso, né? Agora, isso é fato, né? Você não vai chegar no psiquiatra e falar assim, olha, ele está depressivo, episódio atual severo. Né? Não é bem assim, né? Dessa forma. Mas você pode explicar, olha, eu tenho atendido e nas últimas 3 sessões eu tenho percebido que a situação está piorando. Né? Porque assim, o que eu aprendi de PQ de PQ, de Instituto de Psiquiatria, da Faculdade de Medicina da USP, IPQETS, que eu chamo, né? O que eu aprendi no IPQ é assim, tá depressão, vamos dar um remédio. Mas tem gente que não, fala, não, vamos dar chá de São Jorge, não, vamos dar passiflora, né? Vamos dar não sei o que, eles não veem o transtorno depressivo maior mesmo, né? Eles acham que é uma depressão leve. Ah, não, ele só está assim porque aconteceu isso. Eles não entendem que existe um sofrimento de verdade e que esse sofrimento precisa de um medicamento. Na verdade, é o negacionismo dos transtornos psiquiátricos, que existe e muito. Que vem do quê? Vem do estigma e do preconceito. Toda vez eu falo isso e não vou deixar de negar. O estigma e o preconceito para os transtornos psiquiátricos é muito grande, muito, muito grande. O autopreconceito de dizer, eu tenho esse diagnóstico. Não tenho esse diagnóstico. A ruminação com relação a essa ideia de que você tem transtorno psiquiátrico, o transtorno bipolar, só para vocês terem noção. Tipo 1, né, que é o tipo que é mais severo, a pessoa demora 10 anos para poder ter o diagnóstico certo. Mas é porque ela não foi buscar? Ela foi buscar, aí o ginecologista falou, não, isso daqui não é isso. Foi no neurologista, não, isso não tem nada a ver. Não, ele foi no seu outro, não precisa. Quantos anos de vida, de 10 anos, ele perdeu por uma falta de habilidade, diagnóstico? Eu estou falando do médico, gente. Eu não estou falando do fisioterapêutico. Então, existe toda essa questão também, né, da não aceitação do próprio paciente, né? Quando tem, por exemplo, live, né, do IP lá do Gruda, que é o programa de transtornos afetivos do humor, né, do qual eu fiz parte durante 17 anos e pretendo voltar, eles são claros. Você está com tristeza, depressão profunda? Medicamento. Primeiro é medicamento, depois psicoterapia, depois você faz o que você quiser. Fazer suas terapias, mindfulness, enfim. Né, eles são muito claros nisso. Mas às vezes essa clareza tão grande pode assustar. Pode assustar as pessoas. E isso tem que acontecer também com o fisioterapeuta. Porque se o fisioterapeuta chegar lá, olhar a prescrição e falar, nossa, né? Então ele tem que também ter essa barreira
Entender que existia essa barreira, talvez dentro dele, talvez, né? Do preconceito do medicamento. Os remédios, a farmácia quer ganhar, né? Farmacêutica quer ganhar tudo. Gente, ela quer ganhar, ela precisa ganhar, ela é uma empresa. Mas ela também tem um cuidado com os pacientes, né? Então, isso é um aspecto que eu sempre falo nas minhas palestras. Eu começo falando nisso, para falar a verdade. Né? Porque eu sei que existe dentro de todo mundo. Uhum. Você toma tarja preta. Tarja preta, né? Já pronto, já classificou. Aliás, eu estava no IPQ só para mudar um pouco, né? Dar relaxada. E tinha um livro escrito assim, Tarja Preta. Esse é o nome do livro? Esse é o nome do Caraca. livro. Tarja Preta. E aí, quando eu fui ver, eram, na verdade, poesias que os pacientes do hospital tinham feito sobre essa questão de eles usarem medicamentos de tarja preta. E eu adorei, eu achei lindo. Eu falei, nossa, é muito bem feito, muito bem pensado. Né? Porque são poesias de pessoas que usam a tarja preta e não necessariamente não têm uma vida ruim, não necessariamente não se relacionam, têm uma vida boa, entendeu? Esse estigma, né? É algo que não tem jeito, a gente sabe que sempre vai existir. Pensando no ambiente de trabalho, a gente está vendo um ambiente muito clínico, muito vai ao seu consultório, ao seu local e atendido lá. Quais são as outras possibilidades, se é que existe o fisioterapeuta atuando nisso propriamente, dentro de um ambiente hospitalar, ou dentro de uma instituição psiquiátrica, sim, ou dentro de empresas também, de uma forma mais, né, associada à fisioterapia do trabalho? Aonde que o fisioterapeuta em saúde mental conseguiria atuar também de forma eficaz? Até para evitar, não só tratar, mas evitar, né, fazer uma prevenção. Ou uma conscientização, não sei, nesse sentido. Eu já recebi muito telefonema de fisioterapeuta pedindo para ajuda porque foi contratado dentro de um hospital psiquiátrico. E a pessoa falou assim, eu tenho muitos diagnósticos aqui, eu tenho muito para fazer. Eu falei assim, você sabe mexer um movimento? Você sabe estimular essa pessoa a realizar um movimento, trabalhar com a respiração? Começa com isso. Vê como é que você se sente, vê se você reage. Então, assim, dentro da psiquiatria, existe, que é um campo que tem o educador físico, né? Tem a fono, enfim, tem toda uma equipe, e também tem o psiquiatra. Não, a fisioterapeuta, desculpa, não são todos, tá? Eu tenho que ser bem clara nisso, sim. Não são todos, mas existe. Outro campo que existe também, que é muito comum, assim, são nos hospitais dias, que são hospitais em que a pessoa passa o dia lá e vai embora. Também é muito comum que já existe também isso lá no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, onde você vai, é tratado, tem uma equipe, tem todo um trabalho para você realizar e tem fisioterapeutas também. Mas num ambiente corporativo, agora saindo um pouquinho talvez da depressão, nesse sentido, pessoas com alto nível de estresse, de ansiedade, o quanto que a gente consegue colaborar também? Então, quando é empresa, fica muito claro que é uma prevenção da saúde mental. Né? Então, o trabalho é feito em empresas, na verdade, não só por fisioterapeutas, né? Por outras pessoas da área também. Porque hoje eu escuto muito, as empresas estão cuidando mais da saúde mental do seu funcionário. Uhum. Né? O que isso inclui, na verdade? Inclui palestras, inclui vivências que são fundamentais para poder mostrar, eles têm que sentir. Se eles não sentirem, não adianta a gente trabalhar de uma forma em que esses trabalhadores não sintam como o corpo deles podem ser algo terapêutico também. Então, assim, em empresas, geralmente, você pode dar palestras, mas eu tenho a opção de fazer vivências. Uhum. Eu acho que a vivência entre eles, né, entre o público, é bem importante para a gente entender esse aspecto da saúde mental. Porque, assim, ter saúde mental se você tem saúde mental, você é capacitado a ser feliz.
né? Agora, todos têm ansiedade, todos têm vários outros sinais, né? A gente não vai falar de sintomas aqui, vamos falar de sinais que a gente tem no nosso dia a dia, né? De ansiedade, sinais. Esses são sinais que tocam às vezes a gente. O que eu posso fazer? Que habilidade que eu aprendi? O que um fisioterapeuta pode fazer? Né? Eu entro muito na questão da respiração. Muito, porque eu estudei muito sobre essa questão e também estudei muito sobre a interocepção. Então, eu acho que nós temos uma capacidade muito, muito clara em dizer assim para as pessoas em geral que não têm síndrome, né, ou que não têm transtorno, em dizer, vamos fazer umas vivências para ver como você se sente. Porque aquilo que você acha que pode não ter solução, pode ser uma solução para uma pessoa. Às vezes você fala assim, mas eu vou fazer um trabalho desse, tão grande, com 200 pessoas aqui, em plena empresariado da Tóquio Marine, por exemplo, né? Como é que eles vão responder a isso? Como vai ser? Você já fez? Não. Ah, não, é que você deu um exemplo tão específico. Porque a Tóquio Não, na Tóquio Marine eu não fiz. Eu fiz, mas era uma empresa menor. É a seguradora do que era carro. 60. Porque a Tóquio Marine é enorme, né, gente? Eu vou fazer uma pergunta assim, porque eu tenho algumas limitações pessoais. A postura, por muito tempo, ela foi hipervalorizada, né, principalmente no seu aspecto biomecânico, nas suas questões de carga e tudo mais. Depois nós começamos a entender que a postura ela é uma maneira que cada um vai se adaptar, a maneira que você vai enfrentar o ambiente, um modo que você vai ter do seu próprio corpo de economizar energia e ser funcional de alguma forma e não está tão ligado à dor quanto as pessoas imaginavam que estariam. No entanto, eu lembro que tem eu não vou saber se é uma psicóloga e tudo mais, que acho que é a Amy Cuddy, que tem até um TED dela, que é aquele TED, né? Aqueles TED Talks, e que ela fala da trajetória dela, e depois que ela fez um estudo, se não me engano, em Harvard, de alguma universidade, na qual a pessoa mantinha uma postura por X tempo e eles coletavam alguns elementos para entender se aquela postura poderia gerar algum tipo de alteração ou de neurotransmissor ou de alguma parte do corpo dela. Eu não lembro se essa pesquisa foi concluída, se é uma pesquisa com N bacana, se é uma pesquisa já taxativa, ou se é uma pesquisa que fala assim, a gente tem uma ideia aqui, a gente precisa já fizemos uma pesquisa inicial, agora a gente precisa pesquisar isso de forma mais robusta, mas aqui para 20 pessoas deram certo, vamos pesquisar, claro, para um N agora calculado. Mas eu lembro que eles mantinham uma postura, tanto que viralizou na internet, postura da Mulher Maravilha. Viralizou total. E aí, antes da prova, faz a Mulher Maravilha, faz a postura, sei lá, e assim por diante. E aí mudava algumas questões em relação a hormônios e tudo mais. Como que é isso? E se isso tem a ver de alguma forma? E se as pesquisas já foram concluídas com N... Como é o nome da mulher que você falou? Amy Cuddy. Amy Cuddy. Aqui, ó. Tava na minha pauta. Desculpa. Então, eu sou suspeita para falar da Amy Cuddy, porque a Amy Cuddy citou meu artigo no The New York Times. Então, eu sou muito suspeita para falar dela. Nossa, que chique. Como é que é? Repete de novo pra galera ouvir, você não ouviu direito? Eu tava um dia em casa, me ligaram, eu falei assim, aqui é da revista Isto É. Eu falei, oi, tudo bem? Você é a Janete? Eu falei, não, sou eu. Ela falou assim, a gente queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, legal, vamos fazer uma entrevista. Ela falou assim, é porque você foi citada num artigo do The New York Times pela Amy Cuddy. Falei, o quê? Como assim? Como assim? Você ligou pra ela e falou, Amy! Eu falei, Amy, citei aqui também. Vou citar também e tal. E ela citou o artigo e aí eu falei, caramba. E aí eu fui entender o porquê que ela citou meu artigo. Eu falei, gente, por quê? Porque por mais que a gente soubesse que a postura do depressivo é curvada, nunca havia mensurado isso de uma forma quantitativa. Então, eu fui a única que fiz esse estudo. Então, por isso que ela me citou. Foi muito bom. Hoje, eu vou te falar, os estudos de postura, eles evoluíram de uma forma que é assim, o corpo percebe antes o que a mente não percebe.
Pra mim me explica melhor isso aí. Explica assim. A postura que ela colocava curvada significa que os pacientes tinham sentimento de tristeza. Aquela pessoa, ela adquiria o sentimento de tristeza na postura curvada. Assim como no power posing, que é aquela postura de, como é que se fala? Da Superman, Mulher Maravilha. Usar a cueca por cima da calça. Não, ela colocou... que o Superman usa, né, velho? A cueca por cima da calça. Ai, meu Deus do céu, não tinha pensado nisso. Por isso que eu prefiro o pessoal nórdico, o Thor não. Ai, vocês são terríveis. Ó. Então, agora até perdi a história aqui que eu ia falar. Bom, enfim, ela fez essa história e a partir disso gerou todo um grupo de pesquisas que falam que a postura, você mudar a postura até altera seu estado de humor. Então, mas o quanto que isso é mantido e o quanto que isso é significativo clinicamente, o quanto que isso pode ser terapêutico de fato, ao ponto de você falar, vamos todo mundo colocar a caneta na boca, fingir que tá dando risada, entendeu o que eu quero dizer? Eles não deixam muito tempo porque eles querem um resultado assim, não só de postura. Quando eles vão avaliar a postura, então vamos lá, eles deixam você 7 minutos. Depois de 7 minutos, eles falam assim, você tem tanto de dinheiro, você vai... Não sei o que você vai fazer. Você resolve o que você vai fazer. Depois eles falam assim, você vai precisar fazer uma apresentação. Depois dessa apresentação, a gente vai avaliar você. Então, só um exemplo, para mostrar que eles não têm algo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque eles estão justamente nesse processo. Como eles já comprovaram que isso é real, isso é fato, não tem como negar, eles agora pensam no como eles vão trabalhar isso de uma forma que seja terapêutica e como utilizar isso no dia a dia, ou enfim, né? Mas assim, quantos % da população com estado depressivo que você avaliou, ou com transtorno de depressão que você avaliou, que tem essa postura? No meu estudo? É. No meu estudo foram 64 pacientes com transtorno depressivo maior. A alteração, as alterações que tiveram foi abertura das escápulas, depois teve aumento da curvatura anterior e foram esses dois no primeiro, que eu fiz um primeiro e fiz um segundo estudo. E aí comparou com foto deles antes do diagnóstico? No episódio depressivo, aí teria que ser o depressivo leve, moderado a grave, e na remissão dos sintomas, 8 semanas depois de medicamento. E quando eles estavam com a postura eles estavam com uma postura, desalinhamento postural, né? Para não dizer alteração. Uhum. Desalinhamento postural em comparação ao momento que ele estava em remissão. Mas não era todo mundo? Não era todo mundo. Não, só para entender assim, mas, tipo 50%, 70%, 20%? Não, sim, mas assim, falando estatisticamente, deu a diferença. Entendi. Né? Não é assim, não mudou nada. Quer dizer, ele ter saído do estado depressivo por um estado nesse dia que a gente chama de eutimia, melhorou. Eutimia? Eutimia é quando você está bem. Eu estou eutímico? Isso? Se eu estiver bem... Não, é sério. Isso aí, eutimia. Não conhecia o termo. Eu também não. Tá vendo como essas palavras são importantes, gente? Eu pensei que ia ser totalmente o inverso. Eu pensei que eutimia era o estado tímido, entendeu? Eu tímido. Eu tímido, não é. Eu tímida, não, aí já inventou. Tem até uma palavra aqui que estava aqui no roteiro, só que eu fiquei perdido com ela. O que é a salutogênese? Como é que é? Salutogênese. Salutogênese é uma das características do BIBET, que é você reconhece a capacidade que a pessoa tem, independente do que ela tem como diagnóstico ou tem como transtorno, por exemplo. Então, assim, a pessoa tem um transtorno, mas fora desse transtorno, quando você sai, você consegue entender que essa pessoa ela tem uma habilidade. Né? Ela não é só o transtorno.
Né? Se a gente fica ali, só essa classe, transtorno, né? Ela não é só transtorno, ela tem uma habilidade também que você pode recuperar, que é algo interno e que pode dar, na realidade, mais poder a essa pessoa. É por isso que eu não estava aqui entendendo. É. Que a pergunta era assim, como que a abordagem salutogênica busca entender o que mantém as pessoas saudáveis e como ela é aplicada no contexto fisioterapêutico? É isso mesmo. É dos conceitos do BIBET, né? A salutogênese é bem interessante. Existe algum movimento, existe alguma da parte de vocês que estudam para integrar isso de fato nas faculdades, nas graduações, porque assim, para a gente que já é formado, é tão difícil, né, de entender e de incorporar, né, não seria legal trazer isso já a nível de graduação para facilitar o processo? Eu acho que assim, em 2021, a Organização Internacional de Fisioterapia na Saúde Mental aceitou o Brasil como um grupo dentro dessa organização. A partir daí, aconteceram alguns fatos que ajudaram um pouco essa questão da fisioterapia na saúde mental. Nós temos um grupo do WhatsApp que tem praticamente 100 pessoas que, se tem interesse em saber, nós estamos sempre divulgando. Depois, hoje existem 2 cursos de pós-graduação, um da Fisioterapia Campus e outro da Sertro. Do Rio de Janeiro? Não, Fisioterapia Campus é de Campinas. Ah, Campinas. Campinas. E da Sertro, que também tem esse interesse em ter essa especialização, poder explicar tudo isso aos fisioterapeutas, né? Com relação à formação, aí a gente entra dentro de um outro contexto muito mais complexo, né? Que é o complexo com o conflito, né? Então, assim, esse assunto com o conflito é mais complexo porque a gente sabe que a gente precisa enviar vários documentos para eles entenderem, compreenderem, analisar, tudo isso de uma forma mais ampla. Mas a físio tem crescido. Eu, particularmente, tenho dado muitos cursos no Brasil inteiro, Jequié, Salvador, enfim. E também faço fora, né? O ano passado foi em Dubai, o outro foi na Grécia. Enfim, é algo que todo mundo da área também divulga, né? Também já fiz palestra lá para o pessoal da Benfísio. Então, nós estamos caminhando, né? Existe um caminho ali para o pessoal entender o que entender que é científico, que não é algo, né? Que não, o fisioterapeuta está fazendo algo que não cabe a ele, que não compete, ninguém quer ser, não vai ser psicoterapeuta. Você pode ter conhecimentos de terapia cognitivo-comportamental, que é a técnica mais importante dentro da psicologia hoje em dia. Você pode ter esse conhecimento, mas você não está capacitado a fazer uma terapia de TCC, né? Que não é de TCC de fim de curso, é TCC de cognitivo-comportamental. Quem nunca ouviu a expressão, às vezes se confunde, né? E também não é... A gente está fácil aqui porque a gente já ouviu várias vezes, né? E assim, eu vou pedir desculpa pelo que eu vou falar antes, né? Desculpa se eu ofender alguém. Também não é tipo coaching, voa águia, sabe? Você vai você tá de alta quando você andar no carvão em brasa, sair correndo e chutar PNL, madeira, né? sabe? Verdade, você abriu um campo aí. Voa águia! Aí o cara corre, sabe? Pula. Já viu isso aí? Já viu? No TikTok tem essas coisas. É que hoje é o performer, né? Você vai dar de alto. Aí você fala, quiser. yeah! Aí é 1 da manhã, da manhã, tá todo mundo cansado, yeah! Começa andando em ciclo, né? Termina correndo, vai! Bora, pergunta aí. São motivacionais, né? Mas isso não é não, né? Não. Tá. Então, eu ia entrar nisso, na verdade. Porque uma das coisas que normalmente nós perguntamos na maioria dos episódios é quais são as coisas mais absurdas que você já viu na sua área, por parte de outros profissionais. Ela, obviamente, não precisa citar o profissional, mas o que você já viu que, isso não faz sentido nenhum, é um absurdo estar fazendo isso como forma dentro da fisioterapia, né? Até para não ficar julgando os psicólogos ou outros tipos de terapeutas, mas dentro da fisioterapia que o pessoal utilizou de forma minimamente equivocada. Eu acho que a gente luta tanto, eu digo a gente, eu e outras pessoas também, para divulgar a fisioterapia na saúde mental. Então a gente tem que incentivar que é uma abordagem fisioterapêutica.
Não é legal, não é legal não. Você pode falar do mindfulness, você pode falar do yoga, mas isso também entra na área da psicologia, entendeu? O que é o mindfulness? O mindfulness é a atenção plena. Quando você é uma meditação, foi criada pelo Joseph e ele faz totalmente secular, ou seja, não tem religião, não tem nada. E tem estudos absurdos, a quantidade de estudos que tem. Mindfulness assim, acho que foi no ano de 2019, eles publicaram 800 artigos na área. Então, assim, muito psicólogo trabalha com isso. Muito, muito mesmo. É legal, é comprovado, tal. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa abordagem fisioterapêutica. Essa, para mim, é a questão principal. Sabe? Mindfulness faz bem? Faz bem. Yoga faz bem? Faz bem. Mas é porque tudo isso é milenar também, né? Então, não tem como fazer. Então, eu acho que a gente precisa enfatizar a abordagem fisioterapêutica. Constelação familiar, alguma coisa entra nisso também? Então, a constelação familiar, ela é uma técnica, né, psicológica que muitas pessoas são contra. E eu já vi um movimento de fisioterapeutas consteladores. Esse é o nome que eles eu se nunca vi denominam. Fisioterapeutas consteladores. Eu já constelei. Não vou negar, já constelei. Como paciente? Gostei, como paciente. Tá. Eu já constelei como paciente, gostei muito. Mas, assim, eu constelar, eu acho que assim, eu estaria saindo para uma outra área. Infelizmente, a constelação, ela é muito, muito linda, mas ela perde um pouco de base científica para poder se... Né, eu não sou um profundo conhecedor, eu não sei dizer. Por isso que nem a barra de Axis também, não sei se você conhece. Ah, eu já ouvi falar alguma vez. Barra de Axis. Já ouvi falar. Nunca ouviu falar? É quando você coloca... Não, eu já ouvi falar que essa que assim, eu tenho uma dificuldade com essas técnicas. Sabe? Eu tenho. Todo mundo sabe. A galera sabe, eles vão falar, pô, aqui o Ricardo não tá falando nada. Eles sabem. Eu tenho uma dificuldade com essas técnicas, é verdade. Eu fiz a pergunta aqui, mas então, eu vinha já olhando aqui. Eu tenho uma dificuldade, é verdade. Eu tenho uma dificuldade. Esses dias eu postei uma coisa e aí comentaram assim: nossa, quem vê você falando assim jamais sabe a verdade. Que você era o professor na medicina tradicional chinesa que ensinava as coisas mais doidas. Alguma coisa assim. Eu falei, porra, animal que você falou. Porque teve um momento da minha vida, logo quando eu me formei e iniciei, que até hoje eu dou aula na pós-medicina tradicional chinesa, a parte de acupuntura e dor crônica, eu vou mostrando os estudos, o que a gente sabe, qual estudo é um estudo grande, qual estudo ainda, olha, é um caminho, qual estudo a gente não pode aplicar clinicamente, mas o estudo tá lá, só que você não pode transferir isso para um ser humano, enfim. Só que antigamente eu tinha uma visão muito diferente em relação a todos esses tipos de terapêuticas e a área da saúde. Ao longo do tempo, eu fui buscando os aspectos científicos e como eu não tinha fé na medicina tradicional chinesa, em tudo, eu tinha o que é a ciência, eu mudei de opinião, assim como a evidência científica mudou, né? Porque muitas coisas, elas eram plausíveis de acontecer, mas quando você foi testar cientificamente, elas não aconteceram. Então, parei. Eu dei curso de ventosa quando a gente não tinha as pesquisas, não tinha as evidências, ou pelo menos eu não conhecia. Então, fui buscando, fui entendendo, peraí, não é isso. Mas é a ventosa para medicina tradicional chinesa. Mas eu fui também buscar a evidência e a gente não teria uma evidência aquela robusta. Mas tudo bem. Agora, extrapolar isso aí para constelação familiar e barra de Axis, eu acho que eu não tenho muita voz aqui na mesa, porque eu sou tipo... Eu juro, eu perguntei tipo, já olhando perifericamente pra ele aqui, pronto pra me dar um tapa na cabeça. Essas coisas, eu acho que assim, você tem um monte de... Eu juro que eu finalizo aqui, mas é assim, muitas terapêuticas que são integrativas, são todos esses elementos, são somáticos, elas, para mim, não deveriam ser aplicadas na área de saúde. Essa é a minha visão, entendeu? A não ser que você tenha uma evidência científica robusta, uma revisão sistemática, uma meta-análise, alguma coisa bem feita que falou assim, a gente já sabe isso aqui, ele dá certo assim. Então já tenho.
Já tem pra você, eu te mando. De qual? De barra de Axis? Não, de barra de Axis não, de Bibete. Não, mas, Não, então, de mas, Bibete, não, mas é que beleza, o sim. assunto tava em Bibete, constelação né? e barra de Axis. Não, Aí eu tô constelação, esperando não. o próximo. Eu falei, Próximo, o negócio vai não. escalar. Ela mesma também foi comedida. Não, porque talvez ainda carece de evidência. Não, você entendeu? É que ela foi singela, mas ela concordou com você. Você Mas entendeu? as pessoas tentam. Teve até aquela do. Não, mas tentar tá aquela de boa. do Jorei. Vocês não lembram do Jorei? Jurei. Eu sei, era tipo um reiki, mas... o reiki assim que você passava energia, enfim, tal. E a USP fez o curso. A USP comprovou que realmente aquele emitia, né, todas as histórias, mas assim, até aí dizer que era bem energizante, que transformava, que muda o desfecho. Que muda o desfecho, que muda o pensamento, que muda a emoção, enfim. Eu tava só nesse ponto, entendeu? Assim, eu achei super legal as perguntas do João, acho que ele quer me provocar aqui, é só isso que eu tô pensando. Mas assim, para entender, não é isso, né? Ao contrário, eu vi que você falou, também não dá. Movimento entendeu? funcional, né? Movimento funcional é fisioterapia. Consciência corporal, interocepção é fisioterapia. Então, gente, se vocês querem equilíbrio, buscar, né? Exatamente, querem buscar fisioterapia na saúde mental, cuidado para que você não caia em inúmeros tipos de técnicas que... Pode ser, Que eu não sei. são comprovadas cientificamente. Ou ou que não vai, É né? que não, eu conheço Ou que físios carecem. que estudaram aromaterapia. Eu conheço mas você pode físios- estudar, só não pode usar para tratar um paciente. Que é no mundo desfecho, mas estudar pode ser o que você quiser. Acho legal pra caramba. Agora, se eu não me engano, tem um estudo de aromaterapia que as pessoas sentem-se mais satisfeitas. Mudou o desfecho? Não. Mudou o quê? A satisfação do cliente. Momento. Hã? É isso aí. Sim, mas você pode já vender é, mas isso já é terapeuticamente? algo. Mas já é algo. Sim, algo que a gente não pode vender, porque é antiético, e algo que não muda desfecho. Mas é isso aí, entendeu? Mas é que o João me provocou. Eu tava quietinho, porra. Eu tava quietinho. Você é foda, hein? É quietinho, eu vou falar né? aqui. Ó, Eric. Ó, aqui, ó, velho. Eu fiquei até agitado agora. Vou beber Não, água. eu mandei aqui na conversa pro Eric. Eric, se liga o que eu vou fazer. Mano, cara, quase que eu tive um treco aqui. Agora, você falou que o Bibete tem um estudo robusto? Tem robusto, muitos Bacana. estudos. Eu nem conhecia o nome, assim. Muitos estudos, é porque realmente ainda não é conhecido totalmente, né? Só pra você fixar aqui bem... Cadê? Eu tinha deixado aqui, ó. Basic Body Awareness Therapy. Awareness Therapy. Awareness Therapy. Você pode traduzir o que significa? Porque as pessoas... Basic Body Awareness seria terapia de consciência corporal basal. Né? Basal. Porque basic não é básico, é basal. E aí você pesquisou no seu mestrado essa questão ali de... Não, no meu mestrado foi avaliação da postura e da imagem corporal nos pacientes depressivos. Tipo, a autoimagem deles? Como eles... Porque a imagem corporal é como eles percebem o corpo deles na mente deles, como é que está formado. Só que a imagem corporal tem um aspecto subjetivo e tem aspecto também mais objetivo. E aí, nessa época, eu avaliei como é que eles se sentiam insatisfeitos ou não com o próprio corpo. E aí, é claro que apareceu a insatisfação corporal com o próprio corpo na época do mestrado. Eles malhavam algum... Não, tô falando sério, não tô brincando. Não, eles não malhavam, não. Ele é muito pelo contrário. Eles não tomavam banho, tinham que fazer avaliação da postura. Era terrível. Foi terrível, gente. Foi terrível. Então, porque quando a gente... Lá na Santa Casa, existem muitos pacientes que são psiquiátricos num nível bem grave, bem severo, e vão lá no processo de dor crônica se tratar com a gente. É muito complicado, a gente tem psiquiatra que fica com a gente. Né? Não é o que habitualmente nós imaginamos de falar, ele tá depressivo, sabe? Que nem você falou, faltou tomar um chopp. Não, é realmente um estado de... Não tem nem autozelo, né? Eu acho que além do depressivo também, que eu queria enfatizar também, é a questão do bipolar. O bipolar, ele também é um paciente que as pessoas não têm noção. Não tem ideia. Porque aí fala mania e euforia. Mas não sabe que existe um estado misto. E quando tem o estado misto, eles têm dor no corpo, que está relacionado a esse estado. Né? Então, o bipolar é algo que eu pretendo muito estudar na continuação aí da minha vida acadêmica, porque também é bem complexo. Os pacientes chegam até você ou sozinhos, ou normalmente um psiquiatra te indica, você tem um parceiro? Não. Geralmente ou é psiquiatra ou é psicóloga.
Porque eu já estou muito tempo lá. Então, assim, eu acho que adquiri aquela confiança com eles. Mas eles não passam para outros físicos, assim, eles não têm esse costume, né? Eu também não passaria para nenhum outro físico, porque eu não só conheço. Primeira que eu conheço. Não, você vê como é uma área... Tem pós-graduação? Tem a pós-graduação, que eu falei para você, ali da Fisiocampus. A do campus e a que outra. é em Campinas, Não, mas e a peraí. Sertro. Eu achei que vocês estavam... Eu achei que quando a gente conversou isso era em off. A gente tava gravando quando conversou isso? Peraí, quando conversou da pós-graduação, tava gravando já? Sim. Não sei, porque eu achei que não tava. Eu tive um apagão. O que vocês têm na minha água, né? Eu achei que essa parte não... Eu não sei, porque eu achei que foi a pergunta que a gente tava fazendo no bate-papo antes. Não, foi agora há pouco, inclusive. Não faz nem 10 minutos. Não, não é possível, não Tô vai nem 10 falando. minutos. Não foi ele. Traz uma barra de Olha, Axis vamos aí, fazer, professor. vamos fazer um Brincadeira, relaxamento. senhor, brincadeira. Vamos fazer um relaxamento. Vamos ali fora, ali, rapidinho. Não, eu tenho dificuldade com essas técnicas. É porque, então, tá vendo? Isso daqui é uma característica do quê? Veja, coisa simples. Fazer um relaxamento, a pessoa pensa assim, não, vou encontrar Jesus, vou meditar, não preciso de nada. E não é isso, é só perceber o que acontece na mente e não julgar. Simples assim. Você não vai entrar na tua mente e ficar tentando ser feliz e que a plenitude aconteça, não. É você entrar para ver o que acontece. Fez sentido? Não, eu imagino o que seja. Eu só acho que, dessa maneira que você está colocando, muito bacana. Meu medo é que muitas pessoas extrapolam esse processo. Ah, sim. Entendeu? Não, mas como em qualquer ambiente, qualquer lugar, em qualquer área, qualquer técnica, sempre vai existir esse tipo não, de eu acho que você está situação, sendo super honesta em relação a todo o processo. Acho que está sendo esclarecedor para mostrar que não é... Está sendo desmistificador, sabe? Não é essa questão de... Novamente, perdão se você é um coach, mas não é essa questão dos coachings demonstrados em memes, né? Sabe? Desde o voa águia até o dar o golpe da madeira, até aqui é urso, até faz seu grito, né? Não, mas isso são abordagens motivacionais, né? São abordagens criadas para quê? Para que você possa performar mais. Isso não é descartado que isso não objetivo. É bom, mas não é isso que resolve. Não, a gente tá falando que é engraçado só. Nos memes, a gente tá falando dos memes. Dos memes. Não, porque normalmente o que aparece pra mim disso são os memes. Sim. Eu tenho um colega que, se não me engano, ele foi coaching do... Eu tratei a seleção brasileira de karatê, um deles foi pro K1, ganhou, assinou com a Bellator, e depois ele foi fazer um tipo de coaching específico dos lutadores, acho que na época do Corinthians. Então tudo que ele fazia era um contexto assim, né? Mas aí na equipe tinha ele, tinha o psicólogo, entendeu? Tinha todo mundo, ele fazia parte do processo. E aí eu chamei ele para dar uma palestra um dia, ele mostrou lá, eles têm ferramentas no sentido de, isso aqui isso aqui é uma ferramenta que a gente vai aplicar para a pessoa entender o que está acontecendo antes da luta, né? Para entender se ele está com medo, se não está, assim. Eu entendi, bacana esse processo, né? Eu acho que o problema é que o coaching no Brasil ficou... O coaching não adianta. Ficou complicado aqui. Complicado por causa dos memes agora... das pessoas que fizeram isso, E as pessoas, e não dá, não. Realmente, infelizmente, aconteceu isso nessa área. O fisioterapeuta tá escutando. Ele falou assim, beleza, quando começou eu também tinha essa ideia, acho que as perguntas do Dr. João Mendes, professor Ricardo Ambrosio, e as respostas que a Janete esclareceram o que não é, já entendi mais ou menos ali bem o que é. Primeiro passo que eu tenho que seguir agora, vou estudar, vou fazer o quê? Vou entrar em contato com psiquiatra, pra gente só deixar a parte prática agora. Onde que a pessoa vai para estudar? É especializar, isso não tem jeito. Não tem jeito. Se eu chegar para aluno e falar assim, qual que é a diferença entre mente e cérebro? E a pessoa não responder, vai ficar complicado, né? Eu consigo, eu imagino que o cérebro é a questão... biológica que você tem, o tecido, todas as estruturas que a gente está vendo ali, né? E mente... João, o que você acha que é? O que você acha que é a mente? Eu já mandei o cérebro aqui. Eu vou acabar com a mente de vocês. Mas é porque eu não sei, eu não consigo... Eu não sei definir de maneira fácil. Deixa eu ver. Para definir alguma coisa, mente... É que mente está muito mais relacionado às emoções, à personalidade, é diferente. A mente está dentro do cérebro. O cérebro tem que lidar com a mente, né?
Você percebe, gente, como são conceitos que são relativamente simples, mas que o fisioterapeuta precisa saber? Acho que é a humanidade, né? Eu não conheço. De forma geral, exatamente. De forma geral, Show. Exatamente. João? Ah. Pô, ainda não acredito que você falou, mano. Você... Como é que Eu tava mó quieto aqui. Ô, Eric, eu tava... Não, Não é isso? eu tô com uma emergência aqui. Não, fique tranquilo. Real. Fique tranquilo. Só- Tranquilo. Você continua aí um segundinho. Mas, Janete, só pra gente chegando ao nosso final, acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa dentro da saúde mental, que, como o próprio Ricardo falou, que desmistificou, e principalmente pra mim, que eu não tinha conhecimento da maior parte do que poderia ser feito, e principalmente entender que isso, na verdade, é como você falou, deveria estar em conjunto o tempo todo em qualquer área. Né, que a gente atue, seja na osteopatia, na dor crônica, para quem aí é da neuro, para quem é da pediatria e por aí vai, porque isso sempre vai estar super interligado. Você acha que faltou ainda alguma coisa a ser abordada que a gente acabou não perguntando ou que você não falou? Não, eu acho que eu preciso falar sobre a definição da fisioterapia na saúde mental, né? Que é a ideia de otimizar o bem-estar do indivíduo, né? Trabalhando o movimento consciente, trabalhando o equilíbrio, trabalhando a marcha, trabalhando todos esses aspectos, integrando os aspectos físicos e emocionais. Então, acho que esse conceito é importante para que todos tenham noção de que a gente também pode e deve trabalhar os aspectos emocionais. O ser humano é todo integrado, né? Precisa integrado, ter essa abordagem em todo sentido. E ter mais saúde mental também capacita você a ser mais feliz. Ah, sim, com certeza. Né? Com certeza, você tem a habilidade de lidar com as suas emoções, né? Você entender as suas emoções. E o sentimento também, né? Que na verdade o sentimento ele está relacionado com as emoções que você tem também, né? São conceitos importantes que devem ser esclarecidos para os fisioterapeutas que querem trabalhar nessa área. Bom, nós nunca encerramos o podcast, quem encerra de fato é o próprio convidado. Nós temos essa câmera aqui dedicada para você, tá? Para você poder passar tudo aquilo que você quiser, uma mensagem final, os seus contatos, como seja o seu Instagram ou qualquer outro meio de contato, um site, para o pessoal conhecer mais ainda do seu trabalho, que eu tenho certeza que a gente poderia conversar de muitas abordagens específicas ainda. Então, para o pessoal poder encontrar você e poder saber mais. Daí você tem esse tempo todo para você. Só para explicar, mano, sabe o que aconteceu? Minha mãe, ela tá... Eu peguei Uber para minha mãe ir até o cinema, essas coisas, peguei Uber para ela voltar. Só que o endereço, cara, é o mesmo endereço, tipo, em cidades diferentes. Aconteceu isso com um convidado nosso aqui, lembra? Aí ela começou a ligar, eu falei, tô gravando. Ela falou, tem que mudar o endereço do Uber. Quando eu vi aqui, ela tá em outra cidade. Aí mudei, entendeu? Um convidado... Tipo assim, ó, Santo André, Osasco, sabe coisas assim? Um convidado nosso, desculpa, lembra? Por isso que eu fui com a emergência. Foi... Um convidado nosso era pra ter vindo pra cá, lembra disso, Eric? Doutor Labirintite. Doutor Labirintite, É super comum isso. Ele foi parar em Carapicuíba. Que é um pouquinho desculpa, longe. gente. Foi mesmo? Foi. É porque não dava, senão... Né, Foi na imagina. cidade, foi numa estrada no município de Carapicuíba. Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui chegar depois de umas 2h30. Nossa, aí eu não posso nem negociar o valor com o Uber, né? Não, porque aí o Uber falou, peguei. Peguei. Esse aí vai pagar. Não tem jeito. Bom, temos Vamos então lá. aqui a câmera pra você poder passar os seus Eu tenho que recados varar? e tudo mais. Virar? Sim. Não necessariamente, Não. mas a câmera tá já pegando certinho em você. Tá certo, né, Eric? É isso aí. Bom, eu queria aconselhar todos os fisioterapeutas brasileiros que eles possam ter contato com alguma especialização da fisioterapia na saúde mental, para eles poderem se sentir mais seguros quando eles encontrarem pacientes de todas as áreas que necessitam de mais atenção e como nós, como fisioterapeutas, também podemos ajudar. Eu particularmente, vamos ter umas novidades dentro de um tempinho. Eu vou falar da técnica psicopostural para vocês. Eu estou elaborando com muito carinho, com muita dedicação, essa técnica para poder trabalhar e ensinar os fisioterapeutas também a atuarem de uma forma fisioterapêutica com esses pacientes. Também gostaria de convidar vocês para o meu Instagram, Janete com 2 T's, Z Canales. Lá a gente tem o Papo Científico. Eu convido geralmente uma pessoa que fez um trabalho científico do Brasil
para poder mostrar para o Brasil o que elas estão fazendo e poderem dividir isso com nós. Deixo aqui também um abraço, um carinho a todos. Muito obrigada a vocês. Vocês são muito divertidos. Obrigado. As coisas ficam mais leves. E espero encontrar vocês, então, em breve lá no Instagram. E galera, o Instagram dela, aqui os contatos também estão na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, qualquer outra plataforma que vocês estiverem assistindo. É só clicar aqui que já vai direto lá pro Instagram dela. Beleza? Gente, obrigado, Janete, obrigado. Obrigada, e até a próxima. Obrigada.